Muito boa tarde a todos. Em nome do Sindicato Rural de Campos Novos, é uma alegria estar participando do primeiro podcast do sindicato, se assim vamos dizer. Nós estamos dentro do 28º Show Tecnológico da Cooper Campus, numa inovação que o Sistema FAESC-Senar e o Sindicato Rural de Campos Novos trouxe para essa exposição, que é a Carreta do Agro, um instrumento de informação ao produtor rural. E nós, muito felizes, hoje recebemos a doutora Larissa Brizola e a doutora Maria Júlia Agostini, que fazem, e eu juntamente comigo, parte da Comissão do Direito Agrário da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Santa Catarina. Doutora Larissa, para nós é uma honra aqui recebê-la e fique à vontade para usar os microfones desse instrumento que é o sistema FAESC-Senar e a CNA. Dr. Gris, é um prazer estar aqui, conhecendo a feira e também a carreta do sistema, né, do Senar, do CNA. É impressionante a tecnologia e também a oportunidade de estar aqui divulgando o conteúdo do agro, como uma membra, né, da OAB de Santa Catarina, da comissão. Estamos sempre à disposição e necessitamos também divulgar o conteúdo do agro, não apenas para os nossos colegas advogados, mas também para o produtor rural. A OAB tem esse objetivo de aproximar os profissionais de direito, né, os advogados, a toda a sociedade, e as comissões, dentre elas a Comissão de Direito Agrário, é uma dessas formas. Também recebemos a doutora Maria Júlia, camponovense nata. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, Luiz Sérgio. Nós temos aqui a grande carreta do agro pelo Brasil. É uma honra, né? Tamanha tecnologia. Estávamos comentando com a Larissa, tivemos a oportunidade de assistir o que a carreta nos trouxe. É impressionante, né? E eu acredito que para o show tecnológico foi um grande atrativo, né? O pessoal gostou bastante e nós vemos ali o pessoal comentando ali na frente. Para falar um pouco sobre direito do agronegócio, eu acredito, da mesma forma que a Larissa, a OAB, através da nossa comissão do agro, traz como objetivo de aproximar os advogados, do público em geral, dos produtores, e acredito também que o sindicato também faz parte disso, né? E aqui nós estamos um pouquinho para dar uma pincelada aí para o pessoal entender um pouquinho qual é essa área. Bem, doutora, como nós estamos inseridos no celeiro catarinense, aqui, principalmente no dia de hoje, no campo que a gente está, que exalta a tecnologia, exalta a inovação, nós sabemos que há grandes desafios. Eu sempre falo que o produtor é um grande expert da porteira para dentro, e da porteira para fora está assumindo muitos desafios, seja eles de qual natureza for. Vamos citar adversidades climáticas, governamentais, entre outras. E temos um assunto muito em voga e muito discutido, a doutora Larissa é conhecedora disso, que é a questão do cadastro das máquinas agrícolas. Doutora, se a senhora puder nos dar uma pincelada, a gente sabe que é uma matéria muito abrangente, mas para os produtores rurais entenderem o que é o Renagro, como deve proceder para que tenha suas máquinas devidamente legalizadas. Então, Gris, o que eu posso informar para o produtor? O Renagro, ele é um cadastro nacional obrigatório para todos aqueles produtores rurais que possuam tratores e máquinas agrícolas que transitem em via pública e que foram produzidos após 2016. Então, se ele não transitar na via pública, não tem a necessidade desse cadastro, não é obrigatório. Mas transitando, e entenda-se via pública, por toda e qualquer estrada, seja asfaltada ou não, rural, urbana, via pública pode ser, então, fiscalizada. Tem que ter o Renagro, que é esse cadastro. Ele é feito através do ID Agro, que é um aplicativo. E nesse aplicativo consta o cadastro do equipamento, o cadastro do produtor, e ele traz uma série de garantias assim, para o produtor, né? Torna mais segura a comercialização de máquinas agrícolas usadas, né? Diminui um pouco a questão de furtos, em razão de dificultar a comercialização, permite que o bem seja dado em garantia, mas sabemos que não é a solução. O cadastro tem muitas vantagens, mas
ainda tem alguns pontos que merecem melhoramentos, né? Que tem que ser aprimorado para atender a todos os produtores rurais. E para relembrar, doutora, que é importante, eu acho que o produtor tem que se esclarecer e procurar se informar o que é o Renagro. Nós, do Sistema FAESC Senar, a gente fez já bastante cursos direcionados ao produtor para mostrar como se faz, qual é a maneira correta para ter esse instrumento. Que nem a doutora falou, a gente sabe que não é só o cadastro, tem que ter as especificações de metragem das máquinas para poder transitar. A gente está sofrendo algumas adversidades, a gente está trabalhando junto com o presidente da federação, Zé Pedroso, para ajustar isso com nossas autoridades políticas, para ajustar a legislação nacional para regularizar esses produtores. E o que foi muito dito aqui, principalmente na feira de hoje, no show tecnológico, é o quê? Que a gente gostaria, o produtor rural precisa ser mais respeitado. O produtor americano, quando está transitando com a sua máquina, os carros param para o produtor passar. Aqui nós não queremos, não precisa acontecer dessa forma, mas que seja dado ao produtor rural a oportunidade de transitar e colher a sua safra, até porque não é todos os dias é escalonado, a safra é diferente. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto e também a gente como produtor rural vê que está em voga no momento a questão das adversidades, seja elas climáticas, de preço dos produtos, onde os produtores vão sofrer bastante dificuldades. Então, o que nós, como advogados, podemos alertar ou auxiliar o produtor nessas adversidades? Eu falo muito que o produtor tem que procurar suas instituições financeiras, negociar os seus débitos, não deixar vencer, fazer todo o instrumento. Doutora Maju trabalha com crédito rural, trabalha com a questão de contratos agrários. O que a doutora tem a nos contar ou a nos falar sobre isso que instrua o produtor a tomar as medidas? Nas épocas de adversidades, o produtor tem que estar cada vez mais bem informado para tomar a medida correta, porque isso vai ter consequências na sua família, no seu capital como um todo. A gente sabe que o produtor rural é uma empresa a céu aberto, e isso tem que ser muito bem pensado, muito bem calculado. Uhum. Com certeza, hoje o que a gente vê é que nós não temos uma segurança no clima, a gente não sabe quando que é o dia certo de plantar, o dia certo de colher, que infelizmente, né, o Rio Grande do Sul sofreu com as chuvas, lá no Centro-Oeste está sofrendo com a seca. Então, infelizmente, nós temos que ter garantias dentro dos bancos, nós temos que ter garantias também contratuais. Eu sempre falo que não é só uma área que nós estamos especializando o pessoal que surgiu do nada. Não, a gente surge do partido de problemas que vão aparecendo. Quando o produtor apresenta um contrato bem feito, não vai sofrer uma consequência, né? Você falou dos contratos de arrendamento, contratos de parceria também, mas voltado ali na parte do crédito rural, já tivemos casos de plantas sofrerem com a cigarrinha e não ter uma cobertura ali no seguro. E aí, como é que faz? Como que a pessoa vai pagar? 60%, 70% da lavoura foi perdida. E aí, como que faz para renegociar? Como que faz para prorrogar? Muitas vezes, eles, por falta de instrução, né, eles vão na onda dos bancos e aceitam qualquer proposta ali de prorrogação e muitas vezes acabam até perdendo o maquinário, perdem garantias, né, ali que poderiam ser levadas e esquecem que nós temos os advogados para auxiliar nessa questão de renegociação, de prorrogação de dívida. Isso tudo é algo que a gente tem que estar sempre levando, e não só na parte contratual, né, Luiz Sérgio? A gente tem que falar também da parte ambiental, né? A parte ambiental, hoje em dia, a gente tem que estar sempre com ela atualizada, o CAR atualizado. Eu vejo hoje que o problema é que os CAR no sistema tá lá, 2016, 2015, mas tem que dar uma atualizada, né, para o ano de 2024, porque hoje as autuações cresceram bastante aqui na nossa região. Né, doutora, é o que a gente vem frisando nos últimos tempos muito. O produtor, além de toda a sua assistência técnica de cooperativas para implementar suas lavouras, hoje ele precisa abranger isso.
ter uma assistência contábil, uma assistência trabalhista, uma assistência jurídica que lhe dê suporte para isso. E por isso que a comissão da OAB estadual fez encontros, tivemos um encontro significativo lá em Lages para o quê? Para aproximar cada vez mais o produtor rural dos advogados. Exatamente. O ano passado nós tivemos o primeiro Congresso Catarinense de Direito Agrário e do Agronegócio, da OAB de Santa Catarina, e aproximamos não apenas os advogados, mas os produtores rurais, agrônomos, contadores, porque são todas disciplinas interligadas, né? Trabalhamos todos juntos, cada um na sua área, mas todos estamos conectados. Então, a ideia é essa, de levar o conhecimento ao produtor rural, né? Tem informações muito básicas que eles desconhecem, como uma diferença de contrato de arrendamento para parceria. A Receita Federal realiza uma fiscalização muito forte com relação a isso, né? Buscando contratos de parceria, na verdade são contratos de arrendamento, né? Que estão atrás de um contrato de parceria, mas que na prática é um arrendamento. Então, a fiscalização está bem avançada e precisa agir da forma correta, ter o contrato, como diz a doutora Maju, tem que ser bem feito, né? Então, a questão da garantia para também quem vai receber o arrendamento, né? Afinal de contas, hoje em dia, com o problema do clima, né, com o custo para fazer a safra, né, com os implementos agrícolas e tudo mais, e com a baixa do preço dos produtos, né, então, cada vez mais ele tem que se organizar, se precaver dos infortúnios que podem vir a acontecer, né, para não se tornar inadimplente e não entrar em uma sucessão de dívidas, né, que acontecem, né, mas tem os caminhos para isso, né, como a doutora Maju falou, tem a prorrogação de dívidas, tem os caminhos legais para isso. Doutora, eu acho que para nós ir finalizando, um outro assunto que é muito em voga entre os produtores, e a gente que trabalha diariamente nisso, não como advogado e falando como produtor, que trabalha diariamente, conversa com os produtores, há uma troca de geração existente, né? O patriarca já está com uma idade avançada e quer passar o seu patrimônio para os produtores, né? A gente sabe e brinca que não é uma receita de bolo, ninguém sabe muito, tem que ver caso a caso, específico da cada família. O que as doutoras têm a falar sobre isso? Nós achamos que sempre a instrução para o produtor tomar a medida certa, não ir afoito, se aprofundar sobre o tema, se é isso mesmo que ele necessita, se a família dele está apta a receber isso. Há uma diferença muito grande entre herdeiro e sucessor, que as pessoas têm que esclarecer. O sucessor é quem vai continuar o legado do patriarca, herdeiro é só quem vai herdar. O que as doutoras têm a falar sobre esse assunto para instruir o nosso produtor a tomar essas medidas e procurar profissionais habilitados que saibam desses assuntos? Hoje em dia vem muita discussão isso, porque na época dos nossos avós, os nossos pais, talvez continuam sendo sucessores, mas os filhos muitas vezes vão para a cidade grande, vão mudando de área, vão para medicina, vão fazer direito, não voltam para a fazenda. E acaba que o pai fica, e agora? O que vai acontecer, né? E nós temos inúmeros instrumentos jurídicos que podem auxiliar os produtores na organização patrimonial. A gente fala planejamento sucessório, né? A Larissa é grande especialista na parte sucessória. Ela me ensinou bastante coisa. Já teve situação até mesmo na sua família, né, Larissa? Então, nós temos inúmeros instrumentos, nós temos contratos também que podem ser feitos, questão de usufruto, doação, a holding. Não é sempre que uma holding vai ser aplicada na tua fazenda, na tua questão, né? Isso tudo tem que partir de uma análise, como o Luiz Sérgio falou, né? De contadores, de profissionais da área jurídica. Tem que ver se enquadra, qual seria a melhor, né? Para realmente trazer e continuar o legado e não precisar o herdeiro vender a fazenda depois que recebe, porque não sabe o que fazer, né, Larissa? Exatamente. Então, existem essas ferramentas, né? Então, as ferramentas como a holding, testamento, doação com reserva de usufruto, mas existe a necessidade de se analisar
cada situação para identificar qual é a ferramenta correta, né? Inclusive, a holding não é para todos, como a Maju disse, né? Então, é preciso também que essa decisão seja tomada em conjunto, não apenas pelo, né, pelo patriarca. Essa decisão tem que ser tomada em conjunto, porque não adianta o pai decidir que o filho vai continuar se ele não quer continuar, né? Se ele não quer ser o sucessor do negócio. Então, eu sei que isso também não é comum, né? Porque as decisões normalmente são tomadas, né, pelo dono da terra, pelo pai, pelo casal, mas os filhos têm que fazer parte dessa decisão, pelo menos dessa conversa, para que os pais saibam qual que é a intenção. Porque se não há intenção, não tem por que insistir, né? Aí tem outras ferramentas, né? Se a ideia é transmitir apenas o patrimônio, né, e não o negócio. Existe, então, a transmissão do patrimônio e a transmissão do negócio. Vale a pena investir um tempo, né? Se preocupar com isso, porque muitas famílias são prejudicadas, destruídas, patrimônio perdido, caso deixe isso acontecer e que deixe isso para discutir após o falecimento. E fora o imposto, né? Então, o que é muito comum acontecer, deixar patrimônio e os herdeiros não terem recursos financeiros para arcar com o inventário, com os honorários do advogado, as custas do processo ou os emolumentos do cartório, e principalmente com o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é um dos maiores custos de um inventário. Existem ferramentas para isso, existe seguro de vida para isso, existem várias ferramentas para ajustar e para prever essa situação, né? Mas cada caso é um caso e precisa ser analisado para identificar qual é a melhor ferramenta. Achamos, doutora, que ficou pacífico entre nós que a melhor coisa é o produtor se instruir cada vez mais por dos seus profissionais da sua confiança, e isso a OAB tem bastante profissionais, a nossa cidade, a nossa região tem muitos profissionais. O que a gente alerta sempre aos produtores, eu acho que cabe à comissão estadual da OAB fazer isso, é que os produtores rurais não caiam em conto do vigário, como a gente diz no palavreado popular. Há muitos profissionais vendendo facilidades pela internet, a gente sabe disso, hoje todo mundo tem acesso a isso, então a gente instrui os produtores que procurem os profissionais que são de sua confiança, que são estabelecidos nas cidades, na nossa região, para que esse produtor tome a decisão correta. Eu quero agradecer muito, eu acho que a gente de improviso aqui já falou em assuntos muito interessantes. Para mim foi um prazer, foi um desafio que confesso que nunca tinha participado desse formato de mesa redonda, mas é muito interessante. Em nome do Sistema FAESC-Senar, do Sindicato Rural aqui de Campos Novos, eu agradecer muito a participação de vocês e divulgar isso para os produtores, porque é a ferramenta do futuro, a instrução, eu acho que é a ferramenta primordial do produtor 4.0, como a gente está falando no momento. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por encontrá-los também, né, e dividir conhecimento com vocês, por estarmos presentes, prestigiar o show tecnológico. Realmente foi uma grata surpresa, eu não conhecia, não tinha estado aqui antes. Vocês estão de parabéns, né, pela região de vocês, e até a próxima. Agradecer mais uma vez a oportunidade, a primeira vez também nesse formato, hoje em dia era digital, né, é o que há, podcast, podemos fazer um podcast aí e soltar no mundo que todo mundo vai poder ouvir. Obrigada, Larissa, por nos prestigiar, vindo de Lages, conhecer esse grande evento. Quando eu era criança, era bem pequenininho, era lá em cima, só um pouquinho, e agora tem mais de 100 expositores, né? E cada vez mais, cada ano vai aumentando, vai investindo. Esse ano temos a carreta e cada vez mais vai ficar muito mais bonito. E agradecemos novamente sua presença, agradecemos aqui o podcast. Muito obrigada. Isso mostra a pujança do celeiro catarinense. A gente sente muito orgulho de ser camponovense, de vender Campos Novos como o que ele é, um município produtor, de gente acolhedora e que faz eventos bem feitos. Agradecemos a todos, um grande prazer na tarde de hoje.